Bom dia a todos vocês, paz no seu coração lindo. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Que Ele nos dê sabedoria para aprender a sua palavra e praticá-la em nossas vidas. Eu pedindo sabedoria para entender e explicar a palavra corretamente. Obrigada, meu Pai. Glórias a Deus, nosso Pai. E bendito seja o seu nome. Hoje nós vamos fazer revisão de Gênesis 46 e a sessão é Nossos Passos com Deus. Em Gênesis 46 nós estudamos um pouco sobre incertezas. É que Jacó e todas as pessoas na sua comitiva de sua família, relacionados com ele, estavam indo para o Egito, que era para eles um país desconhecido. Então, eles iriam recomeçar uma vida nova. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre as nossas incertezas. Muitas vezes nós temos certos traumas em nossas vidas e esses traumas nos afetam de uma tal maneira que a gente fica lá remoendo aquele problema. E muitas vezes nós adquirimos hábitos através desse trauma. Por quê? Porque a gente não consegue desvencilhar. E nesse processo, tudo isso aí é um prato cheio para o maligno nos assediar e nos levar para ele. Porque tudo que vem do negativo, todas as coisas ruins que nos acontecem, nós temos que fazer o possível de livrar dessas coisas o quanto antes, porque não são coisas de Deus. Deus é amor, bondade, beleza, maravilha. Tudo que Ele nos traz, que Ele nos dá, realmente Ele nos dá para um fim maior, para a nossa felicidade total. Mas nas nossas vidas acontecem coisas que nos traumatizam. Mas essas coisas vêm por causa do nosso livre-arbítrio e do livre-arbítrio das pessoas. A gente faz muitas coisas nesta terra que nos põem em perigo. Mas o nosso Deus não é um Deus de incertezas. O nosso Deus não é um Deus de medos. São coisas que nós devemos jogar na lata do lixo. Porque Deus está falando em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Como é que quando eu leio a palavra de Deus eu digo que eu posso, mas daqui a pouco eu já não posso mais? É por causa da minha fraqueza, que a gente tem essa fraqueza e a gente quer as coisas do mundo, a gente se envolve com muitas coisas malignas e daí a gente cai. Quando eu leio isso aí, eu tenho que pensar que posso e fazer o possível de saber dentro de mim que eu realmente posso. Agora, aquilo que eu posso tem que estar conectado com Deus. São coisas que a gente vai fazer com um propósito. Propósito de edificação de uma maneira ou de outra, minha ou de alguém. Se é um propósito que vai causar um mal para mim ou para alguém, não vai acontecer, não vai ser algo para a minha felicidade. Diariamente, muitas vezes durante o dia, aquela névoa passa pela nossa cabeça, os pensamentos negativos, os pensamentos que nos faz pensar algo terrível, nos faz ter medo, nos faz afastar das pessoas, nos faz adoecer. Veja que tudo isso a gente tem que pôr na cabeça que não são influências vindas de Deus. Então significa que a gente está aceitando coisas malignas. Então, para se livrar disso, a gente tem que imediatamente se conectar com o Altíssimo. Ter sempre um trechinho da Bíblia, ou a Bíblia, se não tem,
pelo menos chama o nome de Jesus, porque é o nome mais poderoso do universo. Se a gente chamar o nome de Jesus com toda a força do nosso coração, Ele vai ouvir, Ele vai nos atender, Ele vai ver a nossa sinceridade, a nossa necessidade, e Ele vai derramar proteção sobre nós, luz divina e tudo que a gente mais precisa para estar muito bem. Vamos imaginar uma coisa. Vamos supor que um piloto, ele vai pilotar um Jumbo 777. Aí ele chega dentro da sua aeronave, ele vai lá e tem aquele painel e ele vai colocar todos os botões em ordem, vai colocar a bússola em ordem, porque vamos supor que ele vai vir de São Paulo a Cuiabá. Vai colocar essa navegação em ordem e daí ele vai decolar. Ele decola quando o avião chega a certa altura. O que é que esse piloto vai fazer? Ele vai colocar o avião no piloto automático. Veja só, a gente não vê nenhum piloto tremendo de medo, com medo de deixar aquele volante. Não. Ele põe no piloto automático, deixa o volante lá, vai para o banheiro, vai fazer a sua refeição, falar com o colega. É claro que ele ainda está olhando aquilo que ele está fazendo, mas é isso que acontece quando ele põe no piloto automático. Na nossa vida, a gente tem que agir como esse piloto. Muitas coisas que a gente não tem como resolver, a gente tem que pôr nas mãos do nosso piloto maior. Mas a gente tem que fazer como piloto terreno, pôr nas mãos dele. Já fiz a minha parte, meu Senhor. Aqui está nas suas mãos, dê a ele as suas cinzas, que são os seus problemas. Mas daí você vai descansar nele. A gente descansa no Pai, porque a gente não vai ficar remoendo, a gente não vai ficar com medo, a gente não vai ficar inseguro, pensando negativo, com ansiedade, com depressão. Não. A gente vai descansar no Senhor, como esse piloto está fazendo. Ter a certeza que o nosso Deus está tomando conta do assunto. De uma maneira ou de outra será resolvida para o nosso bem. Então nós temos que descansar no Pai. Leitura de Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É sobre isso que eu estou falando. Que se a gente não tiver plena confiança de que Jesus vai nos dar esse descanso, se a gente ficar tremendo na base, com medo de que o avião vai cair, com medo de que isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, com medo de falar com alguém porque aquela pessoa vai nos atacar, tem muita coisa que a gente tem medo, a gente tem incertezas. Mas quando a gente descansa no Pai, a gente tem que ter essa certeza, porque é promessa dele. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Qualquer coisa que está nos causando cansaço e sobrecarga, a gente tem que entregar para Jesus Cristo. E daí ele vai nos dar o descanso. Mas se a gente não estiver orando e vigiando, em conexão com Ele, Ele pode até tentar nos dar esse descanso, mas nós não vamos receber. O receber é muito importante, porque nós temos que fazer a nossa parte. Não é só Jesus ficar mandando bênçãos para nós se nós não temos capacidade de receber essa bênção. A gente está fazendo maldade, a gente está no nervoso, a gente está inquieto, a gente está falando mal dos outros. Como é que a gente vai receber as nossas bênçãos? E aí ainda tem gente que reclama de Deus, mas Ele está fazendo o papel dele. Nós temos que fazer o nosso. Vamos acalmar o nosso coração cada vez mais e aguardar no Pai.
Muitas coisas nesta vida nós não temos controle. Nós não temos controle do que o nosso próximo vai fazer contra nós. Nós não temos controle se amanhã nós vamos estar vivos ou não. Nós não temos controle se mais uma onda de Covid vem e dizima todo mundo. Nós não temos controle de nada disso. Mas veja que o nosso foco não deve ser nesses problemas, senão a gente não vive, a gente fica louco. O nosso foco deve ser sempre em tirar desses problemas algo melhor para as nossas vidas, porque a gente tem que viver, a gente tem que redimir, a gente tem que passar por esta vida. Então, nós temos que sempre focar no resultado, não no problema. Quando tem um problema na nossa frente, nós vamos pensar no resultado, nós vamos pensar naquilo que nós podemos tirar de bom, naquilo que nós podemos fazer. Veja bem, eu estava conversando com um rapaz que sofreu um acidente de automóvel, ficou muito enfermo, muitos dias no hospital, muitas cirurgias, e ainda tem cirurgias por vir. Mas agora esse rapaz está num estado de pânico. Ele diz que nunca mais vai dirigir na sua vida. Ele não quer mais saber, vai vender o carro, vai fazer outra coisa, mas não quer mais dirigir. Veja só, acidente acontece em qualquer lugar. Ninguém vive hoje em dia sem um dia ter que entrar num carro e para se locomover. Os lugares são distantes. Então, esse caso, por exemplo, foi alguém que bateu nele, não foi culpa dele. Nós não podemos controlar os atos dos outros, mas nós podemos controlar os nossos. Veja que o fato de não dirigir não nos garante que nós não vamos sofrer um acidente de maneira nenhuma. Se vocês pensarem bem, não garante. Agora, o foco desse rapaz principal não deve ser no acidente, não. Ele deve pensar, eu vou melhorar, vou arrumar meu carro, tudo vai ficar bom. E pensar naquilo que veio para ele com esse acidente. O que é que ele vai ter que fazer? Talvez nesse período de recuperação é uma oportunidade muito boa para ele aprender algo, para ele estudar a palavra de Deus, porque nesses momentos muitas vezes Deus está nos redirecionando para algum lugar que a gente não iria por nós mesmos. Nós entendemos que não é sobre algo que nós temos que fazer sobre o problema, para consertar o problema. Não, na maioria das vezes não é isso. Mas na maioria das vezes, para nós que somos seres humanos falíveis, é pensar no resultado. É a gente fixar naquilo de bom que a gente pode tirar daquilo. O nosso foco principal não vai ser no problema em si, para a gente ficar inseguro, com medo, doente, mas o nosso foco principal será em construir algo a partir desse problema. O motivo maior das pessoas se agitarem, ficarem com medo, com incertezas, entrarem em pânico e tudo mais, é que elas ficam pensando, e se eu entrar no meu carro de novo e alguém vir e bater em mim? E se eu entrar nesse carro e o carro perder freio? E se eu entrar nesse carro e tiver um problema que eu não sei e eu acabar morrendo? Veja bem, esse e se na nossa cabeça, a gente cria possibilidades o tempo todo negativas. Essas possibilidades negativas nos envelhecem, nos deixam sentindo mal, é muito ruim para o nosso corpo, para a nossa saúde mental. Então, toda vez que a gente usar e se, vamos usar para o lado do bem. E se eu entrar nesse carro e for muito forte,
Eu tenho a possibilidade de ir para o meu trabalho e voltar como todo mundo faz, sem nenhum acidente. Esse foi um exemplo de um esforço da pessoa tirar algo bom da situação, não se entregar àquele trágico evento que aconteceu com ela. Deus está pronto para nos direcionar e muitas vezes Ele nos redireciona porque a gente perdeu a capacidade de ouvir e obedecer. Já falei demais, agora nós vamos com a revisão. 5 questões, como sempre, rapidinho. Não vão embora, sobre Gênesis 46. Então vamos lá. A primeira questão: Jacó e seus descendentes se mudaram para o Egito. Quantos eram ao todo? Quantos anos eles ficaram no Egito? A primeira opção é 170 pessoas e 320 anos. 2, 60 pessoas e 430 anos. 3, 70 pessoas e 430 anos. Escolha apenas uma opção. Agora vem o tempo para você pensar. A resposta correta é 3, 70 pessoas e 430 anos. E a resposta está no versículo 27, que diz: com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. E daí, Êxodo 12, 40 e 41, porque os israelitas saíram do Egito quando o Êxodo começou, o livro de Êxodos. Então vamos ver aí, Êxodo 12, 40 e 41. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram 430 anos. Questão número 2. Os egípcios consideravam, complete. 1. Os hebreus uma abominação. 2. Os hebreus impuros. Ou 3. Os pastores como uma abominação. Vamos ao tempo, aguardando para você escolher uma opção. A resposta correta é 3. Os pastores como uma abominação. Está escrito: responderam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequeno, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José queria que os pais ficassem em Gósen para protegê-los da discriminação dos egípcios. Então lá era uma região distante do centro do Egito e de certa forma eles teriam uma vida tranquila ali como tiveram. Aí está escrito em Gênesis 43, 32, os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. Questão número 3. A caminho do Egito, Jacó parou em Berseba. Lá,
Número 1, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. E número 2, ele orou a Deus para guiá-lo. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é 1. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Veja que nessa época Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, eles se livravam dos pecados através de sacrifícios, matando os animais e entregando, fazendo oferta ao templo. Nesse caso, Jacó estava, de certa forma, inseguro em ir para o Egito, porque o Senhor não havia falado com ele e por causa de outras mensagens que nós discutimos que ele havia recebido de Deus no passado. Está escrito em Gênesis 46:1: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Questão 4. Quando Jacó estava em Berseba, antes de seguir para o Egito, ele complete. Número 1, teve uma visão sobre a futura tragédia no Egito. Número 2, teve um sonho. Ele se viu abraçando José. Número 3, teve uma visão em que Deus falou com ele. Vamos ao tempo, escolha apenas uma opção. A resposta correta é 3. Teve uma visão em que Deus falou com ele. Está escrito em Gênesis 46:2. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Israel é o nome de Jacó e depois também Israel passou a ser o nome do país. Veja que Berseba era um lugar muito importante. Ali em Berseba, Abraão havia falado com o Senhor, ele plantou uma tamargueira. E também Isaque teve revelação do Senhor lá e o próprio Jacó. Questão 5. O êxodo de Jacó e sua família para o Egito foi endossado por complete Faraó, Potífera, Deus, Potifar, Isaque. Escolha uma ou mais opções. Vamos ao tempo para pensar. A resposta correta são duas, que é Faraó e Deus. Primeiramente, o que aconteceu é que José tomou a iniciativa de falar para os irmãos ir buscar seus pais e tudo mais, sem falar com o Faraó. Mas quando o Faraó ficou sabendo de toda a história, não só ele, mas todas as pessoas que administravam lá com ele, aceitaram e endossaram aquilo que José estava fazendo. Então, lendo para você Gênesis 45:19, que é o que o Faraó está falando.
Mande-os também levar carruagens ao Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. A parte de Deus aconteceu quando Jacó chegou em Berseba e Deus se comunicou com ele. Vamos ver a seguir Gênesis 45:3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Veja que maravilhoso quando o Pai está com a gente, né? Essas foram as 5 questões de nossos passos com Deus. Espero que vocês tenham saído muito bem, porque estão fáceis, mas quem não está seguindo os vídeos provavelmente teve alguma dificuldade. É muito importante, antes dessa revisão, ver os vídeos, porque daí fica fácil de vocês entenderem do que é que eu estou falando. Então, vamos eliminar do nosso coração todo medo, toda incerteza, vamos pegar tudo e jogar no lixo. E vamos substituir com a certeza de Deus, a certeza de que Ele cuida de nós o tempo todo. A certeza de que quando nós damos a Ele as nossas cinzas, que são os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas angústias, tudo aquilo que a gente tem de incerteza, a gente entrega na mão dele e daí a gente descansa. Senhor, ensina-nos a descansar na sua graça, a orar e a vigiar e a manter tranquilos, cuidando de nossas vidas e aguardando as suas respostas, meu Pai. Muito obrigada também a todos vocês por estarem estudando comigo. Não me deixem falar sozinha. Eu gosto de ter uma companhia. De vez em quando me mandam um oi para me saber que eu não estou sozinha. Muito obrigada a vocês que estão se inscrevendo no canal, a vocês que têm nos dado um joinha. Esse joinha é muito importante para que as outras pessoas vejam os nossos vídeos. E aí também você está colaborando com a causa de Deus. Então, se você acha que este vídeo pode ajudar alguém, compartilhe, deixe o seu joinha e eu continuo orando por todos vocês para que Deus os abençoe abundantemente. Muito obrigada e bom dia. Paz nesse coração lindo. Tchau.